Meu pai me diz que sou desprezível por me recusar a ir cozinhar para seus enteados durante a semana, mas ele pode contar a história completa aos serviços de proteção à criança quando eu o chamar. Olá pessoal, sou Emily de 16 anos e preciso da sua opinião sobre uma situação complicada com minha família. Para dar um pouco de contexto, meus pais se divorciaram há 3 anos quando eu tinha 13 e meu irmão Jack tinha 9. Foi um processo bastante doloroso para todos nós. Meus pais, Susan de 42 anos e John 45, estavam casados há 15 anos quando decidiram se separar. Desde que me lembro sempre houve tensão em casa. Papai trabalhava longas horas como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, enquanto mamãe equilibrava seu trabalho como enfermeira de meio período com cuidar de Jack e de mim. À medida que eu cresci, as discussões entre eles se tornaram mais frequentes. O ponto de ruptura chegou quando mamãe conseguiu uma promoção no hospital, o que significava mais responsabilidades e turnos mais longos. Ela esperava que papai assumisse mais tarefas em casa, especialmente cozinhar e nos ajudar com as tarefas escolares, mas papai sempre tinha uma desculpa: estava muito cansado, tinha que preparar uma apresentação importante ou simplesmente não era coisa dele. Lembro de uma noite particularmente tensa. Mamãe tinha tido um turno duplo no hospital e chegou em casa exausta apenas para descobrir que não havia nada preparado para o jantar. Jack e eu não tínhamos tido uma refeição adequada, apenas havíamos comido doces, e também não havíamos feito nossas tarefas. Tudo porque papai estava muito ocupado com uma ligação de trabalho. A discussão que se seguiu foi a pior que eu já havia presenciado. Mamãe gritava que estava farta de ser a única que se preocupava com a família, enquanto papai a repreendia dizendo que seu novo trabalho estava afetando a dinâmica familiar. Naquela noite Jack e eu nos aconchegamos no meu quarto tentando não ouvir os gritos. Foi então que me dei conta de que as coisas nunca voltariam a ser como antes. Os meses seguintes foram bastante ruins. Meus pais discutiam o tempo todo e já não se davam bem. Por isso, pouco tempo depois papai se mudou para um apartamento perto do centro da cidade enquanto nós ficamos na casa da família com mamãe. No começo as visitas ao papai eram incômodas. Ele tentava compensar sua ausência nos levando a parques de diversões ou comprando presentes caros, mas Jack e eu podíamos sentir que algo fundamental havia se quebrado. Mamãe, por sua vez, fez todo o possível para manter uma rotina estável para nós. Apesar de suas longas horas no hospital, sempre encontrava tempo para nos ajudar com as tarefas e preparar refeições caseiras. Foi durante esse tempo que comecei a me interessar mais pela cozinha. Enquanto minha mãe estava trabalhando, costumávamos ficar com uma vizinha idosa ou algum parente. Nunca soube por que meus pais não decidiram contratar uma babá antes de tudo explodir, mas depois que meu pai se mudou, minha mãe contratou uma em tempo parcial para ajudá-la, já que nem sempre minha vizinha ou algum familiar estava disponível para cuidar de nós. Um ano após o divórcio, papai nos deu a notícia: ele havia conhecido alguém e ia se casar. Sarah, de 40 anos, é divorciada e tem 2 filhos, Ian, de 9 anos, e Lily, de 7. No começo a notícia me caiu como um balde de água fria. Sentia que papai estava substituindo nossa família, criando uma nova onde Jack e eu éramos visitantes ocasionais. As primeiras visitas à nova casa de papai foram, como dizer, interessantes. Sarah parecia agradável, embora um pouco ansiosa por agradar. Ian era um menino energético que não parava de falar sobre videogames, enquanto Lily era mais tranquila e tímida. Jack se adaptou rapidamente, feliz por ter novos companheiros de jogo, especialmente porque ele também gostava de videogames. Eu, por outro lado, me sentia como uma estranha no que se supunha ser meu novo lar. Com o tempo as coisas foram se assentando em uma nova normalidade. Visitávamos papai e sua nova família nos fins de semana, enquanto ficávamos com mamãe durante a semana. Ainda assim, não posso dizer que tivesse uma má relação com a nova família do meu pai. Com o tempo comecei a me dar bem com Sarah e com meus meio-irmãos. No entanto, as coisas começaram a mudar há alguns meses. Sarah conseguiu um novo emprego que exigia que ela viajasse com frequência durante a semana. De repente a dinâmica familiar se alterou. Papai, que havia tido problemas com a promoção da minha mãe, o que os levou ao divórcio, agora tinha um problema similar. Foi então que papai me ligou um dia depois da escola com uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Ele me pediu se eu podia ir à casa dele todos os dias depois das aulas para preparar o jantar para Ian e Lily. Seu argumento era que, como eu já cozinhava ocasionalmente para Jack em casa, não deveria ser um problema fazer o mesmo para meus novos irmãos. Eu não sabia o que responder, então disse a ele que tinha que ir porque mamãe estava me chamando e desliguei. Chegou o fim de semana em que era nossa vez de ficar com meu pai novamente e eu já havia tomado a decisão de que não iria fazer isso. Quando chego da escola costumo cuidar de Jack enquanto estudo, já que agora sou mais velha e posso ficar sozinha. Nos dias em que Jack pode ficar com a vizinha são os dias em que realizo atividades extracurriculares porque estou me preparando para entrar na universidade e quero ter algo para mostrar em minhas inscrições quando chegar a hora. Portanto, não é como se eu tivesse todo o tempo do mundo para ir cozinhar na casa do meu pai durante a semana. Não é só o tempo que levo para preparar a comida, mas também o ir e vir, já que o ônibus leva cerca de 30 minutos até a casa dele. Então,
Quando meu pai me perguntou se eu podia fazer isso de novo, expliquei a ele que não podia. Também lembrei que só cozinho para Jack de vez em quando, talvez 1 ou 2 vezes por semana quando mamãe tem plantões noturnos. Não é algo que faço todos os dias. A reação do meu pai me surpreendeu. Ele se irritou de uma maneira que raramente havia visto antes. Me acusou de mostrar favoritismo por Jack, dizendo que era horrível e desprezível por tratar de maneira diferente meus irmãos de sangue e meus meio-irmãos. Ele insistiu que Anne e Lily eram agora parte de nossa família e que eu deveria querer ajudá-los. Tentei manter a calma e explicar que a situação era completamente diferente. Jack e eu moramos na mesma casa e cozinhar para ele ocasionalmente faz parte de nossas responsabilidades compartilhadas. Além disso, lembrei a ele, talvez com um pouco mais de acidez do que o necessário, que ele mesmo se recusará a cozinhar regularmente quando era casado com a mamãe, então me parecia injusto que agora ele esperasse que eu fizesse isso. Papai não aceitou bem, disse que eu estava sendo egoísta e pouco considerada, que deveria pensar no bem da família. Ele chegou a sugerir que talvez devesse reconsiderar nosso acordo de visita se eu não estivesse disposta a ser parte da família. Naquela noite, depois de falar com papai, me senti péssima. Por um lado, me sentia culpada por não querer ajudar Ian e Lily, afinal, não é culpa deles estarem nessa situação. Por outro lado, me irritava que papai estivesse tentando me manipular emocionalmente para que eu fizesse algo que ele mesmo não estava disposto a fazer. Quando voltei para a casa da minha mãe, conversei com ela sobre a situação esperando que ela me desse algum conselho. Ela se manteve bastante calma e me garantiu que eu não era obrigada a assumir responsabilidades que interferissem na minha própria vida e estudos, e disse que falaria com ele. Acredito que cuidar dos meus meio-irmãos não é minha responsabilidade. Se ele escolheu ter uma nova família, também deveria ser responsável por ela. Mas como quero saber se estou certa, estou aqui para perguntar. Sou eu a vilã por me recusar a cozinhar para meus meio-irmãos durante a semana? Eu deveria sacrificar meu tempo e atividades para ajudar nessa situação? Ou é justo que eu me mantenha firme na minha decisão? Realmente preciso de uma perspectiva externa sobre isso. Edição. Como muitos estão me perguntando como é o arranjo do meu pai e da minha madrasta com as crianças, decidi acrescentar aqui. Sarah tem sua mãe que a ajuda a cuidar das crianças quando elas chegam da escola até que meu pai saia do trabalho, pelo menos nos dias em que Sarah precisa viajar. Nos outros dias, Sarah costuma chegar do trabalho na mesma hora que meu pai. Mas ao contrário da relação com minha mãe, Sarah disse que ela se encarrega da limpeza, mas é meu pai quem se encarrega das refeições. E embora ele tenha admitido algumas vezes que eu fui nos fins de semana, sei que não é a tarefa que ele mais gosta de fazer, por isso ele quer que eu vá durante a semana para que eu faça a comida para todos. Porque embora ele tenha tentado me manipular dizendo que a comida é para meus meio-irmãos, eu sei que ele e Sarah também precisam comer. Edição 2. Não sei se Sarah sabe o que meu pai me pediu, tentarei descobrir. Atualização. Tenho uma atualização sobre minha situação, mas antes quero agradecer por dizerem que não sou a vilã nessa situação e que meu pai deveria ser quem cozinha ou busca uma solução para seu problema que não seja eu. Depois de tudo o que aconteceu, decidi conversar mais a fundo com minha mãe. Havia algumas coisas que eu não entendia sobre nosso passado e sentia que precisava de mais contexto para lidar com a situação atual. Perguntei à mamãe por que eles nunca contrataram uma babá quando ela e papai ainda estavam casados, especialmente considerando quão ocupados ambos eram. Sua resposta não foi o que eu esperava. Pensei que seria algo relacionado a dinheiro, mas não foi. Com um suspiro profundo, mamãe me contou algo que eu nunca soube. Acontece que quando meus pais tinham apenas 2 anos de casados, muito antes de eu nascermos, papai teve um caso. Mamãe descobriu e embora eles tenham decidido tentar salvar o casamento, a confiança nunca se recuperou completamente. Ela disse: "Por isso eu não queria ter uma mulher cuidando de vocês, especialmente quando eu não estava em casa. Sei que parece irracional agora, mas na época o ciúme e a desconfiança nublavam meu julgamento." Mamãe também me contou que estava cansada de papai não fazer nada em casa. Ele sempre tinha uma desculpa para não ajudar, mesmo quando tinha noite de pôquer com seus amigos uma vez por semana ou quando ia jogar tênis nos fins de semana. Ela pensou que se contratasse alguém, papai se sentiria envergonhado e começaria a participar mais das tarefas domésticas. Além disso, esta atualização é para contar que Sarah me ligou. Ela me pediu para aceitar preparar a comida para seus filhos. Então sim, Sarah estava ciente do pedido do meu pai, mas foi um pedido na mesma linha de como meu pai me pediu, uma tentativa muito grosseira de manipulação para que eu aceitasse. Ela disse que me considerava família, que me via como uma filha. Também disse o mesmo que meu pai, que embora não fossemos parentes de sangue, esperava que eu a visse como uma mãe. Isso me pareceu um pouco lamentável porque embora tenhamos nos dado bem todo esse tempo, não me lembro de ela ter me tratado como uma filha. Vejo isso apenas como palavras para me manipular, então disse que não, tanto para ela quanto para meu pai, e desliguei a ligação. Também bloqueei o número dela porque não tenho nada para falar com ela, e menos ainda se suas ligações forem para me pedir coisas ridículas como essa. Contei isso para minha mãe e ela disse que pretende falar com meu pai em breve. Ainda não o fez porque teve muito trabalho esta semana, então mal nos vimos. Edição. Alguns me chamaram de má porque me recuso a contribuir na casa do meu pai. Para que fique claro, eu estaria disposta a ajudar com a comida nos fins de semana quando vou visitá-los como uma forma de ajudar, mas não a ir durante a semana para cozinhar. Atualização 2.
A situação com meu pai escalou e preciso compartilhar o que aconteceu. Este fim de semana decidi não ir para a casa do meu pai. Depois de tudo o que aconteceu, a manipulação, as exigências irracionais e a falta de compreensão, senti que precisava de um tempo para mim. Disse a minha mãe que preferia ficar em casa e ela respeitou minha decisão. Jack foi como de costume na sexta-feira à noite. Tudo parecia tranquilo. Passei a tarde estudando e ajudando mamãe com algumas tarefas da casa. Até cozinhamos juntas, o que foi agradável. Finalmente pude passar um tempo de qualidade com minha mãe depois de toda esta semana em que ela esteve muito ocupada. No entanto, no sábado de manhã tudo explodiu. Por volta das 10 da manhã o telefone de casa tocou. Mamãe atendeu e de onde eu estava na cozinha pude ouvir a voz enfurecida do meu pai do outro lado da linha. Ele estava gritando tão alto que eu podia entender quase todas as palavras. Onde está Emily? Ela deveria estar aqui. Você não pode retê-la em casa, Susan. Minha mãe, mantendo a calma de uma maneira que me impressionou, respondeu com voz firme e baixa. Emily decidiu ficar em casa este fim de semana. Ela é grande o suficiente para tomar essa decisão por si mesma. Meu pai respondeu. Ela é minha filha também. Tenho direito a vê-la. Minha mãe respondeu com um tom de raiva em sua voz que eu raramente ouvia. Sim, ela é sua filha, não sua empregada. Emily me contou sobre seu pedido para que ela fosse cozinhar para seus enteados durante a semana. Em que você estava pensando? Houve um momento de silêncio e então meu pai, com a voz mais baixa, mas ainda irritada, disse. Só pedi que ela ajudasse um pouco. Ela é parte da família, não é? Minha mãe o interrompeu. Você pediu que ela sacrificasse seu tempo, seus estudos e suas atividades para fazer algo que você deveria estar fazendo. É sua responsabilidade, não dela. Meu pai protestou. Mas Sarah está trabalhando até tarde e eu também. Precisamos de ajuda. E a avó de Ian e Lily, ela não estava cuidando deles? Perguntou minha mãe. Houve outro momento de silêncio antes de meu pai responder. Sim, mas... Mas nada, John. Disse minha mãe com firmeza. Quando estávamos casados, você nunca se preocupou em cozinhar ou ajudar com as tarefas domésticas, sempre tinha uma desculpa. Mas agora que você tem uma nova família, é hora de assumir suas responsabilidades. Meu pai gritou. Isso não tem nada a ver com isso. Minha mãe respondeu. Tem tudo a ver. Você está tentando fazer Emily assumir responsabilidades que são suas. Ela é uma adolescente, John. Ela precisa se concentrar em seus estudos, em suas atividades extracurriculares. Ela precisa de tempo para ser uma adolescente. Pude ouvir meu pai suspirar profundamente. Só queria que ela fosse parte da família. Disse ele soando derrotado. Minha mãe respondeu. Ser parte da família não significa ser explorada. Se você quer que Emily se sinta parte de sua nova família, deveria passar tempo de qualidade com ela. Não pedir que ela seja sua cozinheira. Houve um longo silêncio depois disso. Finalmente meu pai falou de novo, sua voz mais calma. Posso falar com Emily? Minha mãe olhou para mim e eu neguei com a cabeça. Não me sentia pronta para falar com ele ainda. Minha mãe respondeu. Emily não quer falar neste momento. Ela precisa de tempo. Você feriu seus sentimentos e perdeu a confiança dela. Você precisa respeitar isso. Mas ela é minha filha. Disse meu pai, soando quase suplicante. Sim, ela é. Respondeu minha mãe. E se você quer manter uma boa relação com ela, precisa começar a tratá-la como sua filha. Não como alguém a quem você pode manipular para que faça as coisas que você não quer fazer. A ligação terminou logo depois. Minha mãe veio à cozinha, me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Ela me garantiu que eu não tinha que fazer nada que não quisesse e que ela sempre me apoiaria. Atualização 3. Tenho outra atualização sobre minha situação familiar. Desta vez estou realmente preocupada. Na segunda-feira à tarde, Jack voltou da escola depois de ter passado o fim de semana na casa do papai. Normalmente Jack costuma estar de bom humor depois dessas visitas, mas desta vez o notei desanimado e um pouco irritado. Quando perguntei o que havia acontecido, sua resposta me deixou gelada. Estou com muita fome, disse Jack frustrado. A comida da escola não foi suficiente hoje. Isso me pareceu estranho, já que Jack não costuma reclamar da comida escolar. Perguntei se ele havia tomado um bom café da manhã na casa do papai antes de ir para a escola. Ele respondeu. Não, na verdade. Quase não havia comida em casa no fim de semana. Foi estranho. Jack me contou que no sábado à noite papai pediu umas pizzas, o que parecia normal, mas no domingo aparentemente não havia muita comida em casa, só restavam algumas sobras de pizza do dia anterior. Ele acrescentou. Ian e Lily também estavam com fome. Ouvi Lily perguntar a Sarah quando eles iriam às compras. Essa informação me deixou surpresa. Será que papai e Sarah não estavam alimentando adequadamente os filhos? Era apenas um fim de semana em comum ou isso estava acontecendo com mais frequência? Em geral, quando vou visitá-los costuma haver comida, já que Sarah costuma cozinhar, mas segundo Jack, Sarah teve que viajar neste fim de semana e só falou com seus filhos por telefone. Contei à mamãe o que Jack me disse e pude ver a preocupação em seu rosto. Emily, disse mamãe depois de um momento de reflexão. Sei que as coisas andam tensas com seu pai, mas isso é preocupante. Talvez devêssemos ligar para seus meio-irmãos e ver como estão as coisas. Decidimos que eu tentaria falar diretamente com Ian e Lily. Apesar de tudo, temos uma boa relação e pensei que eles poderiam se sentir mais confortáveis falando comigo do que com um adulto. Atualização 4. Bom, finalmente falei com meus meio-irmãos depois da atualização de ontem. Liguei para eles à tarde e falei com Ethan, que é o mais velho.
Quando consegui que ele parasse de falar sobre o videogame que estava jogando, algo que ele sempre menciona quando nos vemos, perguntei como estavam as coisas em casa. Ele me disse que estavam bem, mas que Sarah estava viajando muito e que eles passavam mais tempo com meu pai e a avó. Perguntei se a avó estava ficando mais na casa, mas ele respondeu que não, que ela só ficava com eles à tarde até que meu pai chegasse. Depois perguntei se quando ficavam com meu pai estavam se alimentando bem, e o que ele me disse foi de partir o coração. Ele disse que costumavam comer na escola e às vezes a avó preparava algo para comer, mas que se Sarah não estivesse meu pai não costumava preparar jantar ou café da manhã para eles. Isso não me surpreende vindo do meu pai porque já o vi sair correndo de manhã para o trabalho dizendo que comeria algo no caminho. À noite, se ele estivesse trabalhando no computador, não costumava comer a menos que minha mãe levasse algo para ele. Perguntei se ele tinha falado sobre isso com a avó e ele disse que não, que achava normal porque sempre foi assim desde que a mãe dele e meu pai se casaram. E como ele via que meu pai não comia várias vezes, achava que era assim que as coisas eram. O que é ridículo porque meu pai come como qualquer outra pessoa, exceto que ele toma café da manhã fora de casa na maioria dos dias, janta com seus amigos ou come algo antes de chegar do trabalho. Depois disso esperei minha mãe chegar do trabalho e contei tudo a ela. Também perguntei se deveríamos chamar os serviços de proteção infantil já que alguém nos comentários sugeriu isso. Ela disse que por trabalhar no hospital conhece alguém que trabalha com serviços infantis, então vai contar toda a situação para eles. Não esperava que tudo isso chegasse a esse ponto, embora eu possa suportar que meu pai me maltrate ou tente me manipular, porque se eu não quiser não preciso vê-lo. Meus meio-irmãos não têm culpa de ele ser um pai ruim. Sinto que tenho que ajudá-los de alguma forma. Atualização 5. 2 semanas se passaram. Como mencionei na minha atualização anterior, minha mãe falou com alguém que trabalha nos serviços de proteção à criança e a denúncia foi feita. Alguém nos comentários disse que eu não deveria me meter, que isso era assunto do meu pai e seus enteados. Mas como eu poderia não me envolver quando há crianças envolvidas? Especialmente quando eu as conheço. Espero que seja um comentário de brincadeira e não alguém que realmente pense que eu não deveria me meter em uma situação clara de maus tratos infantis. Voltando ao caso, há uma semana fizeram uma visita à casa dos meus meio-irmãos e descobriram que havia pouca comida em geral. Não havia muito na geladeira nem nos armários. Também entrevistaram Ian e Lily que puderam contar sua versão da história. Como resultado, os serviços de proteção à criança os levaram e os deixaram na casa da avó. Pelo menos me sinto mais tranquila sabendo que agora eles estão em um lugar onde receberão alimentos. Não conheço a avó, mas pelo que Ian me disse ela parece ser boa com eles. Em breve ligarei para ele e perguntarei como estão para me certificar de que tudo está bem. Sei de tudo isso porque meu pai me ligou furioso contando o que havia acontecido e isso que ele não sabe que fomos nós que fizemos a denúncia. Ainda assim, ele estava com raiva dizendo que tudo isso é culpa minha por não tê-lo ajudado e que agora seus filhos foram tirados dele porque eu não estava lá para ajudar a família. Embora a conversa não tenha sido agradável, assim como não foram as últimas com meu pai, pelo menos tive a satisfação de desligar na cara dele e bloqueá-lo enquanto ele ainda estava gritando e me chamando de filha inútil. Não quero imaginar se ele soubesse que fui eu quem fez a denúncia. Ele também tentou ligar para minha mãe, mas ela deixou o telefone tocar sem atender. Não sei o que acontecerá agora com Ian e Lily, mas pelo menos minha mãe acha que Jack não deveria ir para a casa do meu pai, pelo menos até que isso se resolva. Atualização 6. Algumas semanas se passaram desde minha última atualização e as coisas estão chegando ao fim em relação à história com meu pai. Ian e Lily voltaram para a casa do meu pai. Parece que após a intervenção dos serviços de proteção à criança meu pai conseguiu melhorar a situação em casa e por isso eles devolveram as crianças. Eles compraram comida e passaram por uma inspeção, o que lhes permitiu recuperar seus filhos. Ontem Ian me ligou para contar o que havia acontecido. Também me disse que meu pai lhe perguntou se alguém havia falado com ele antes de serem levados e ele contou sobre minha ligação. Como resultado, meu pai agora suspeita que fui eu quem fez a denúncia. Embora obviamente Ian não soubesse que isso levaria a uma situação tão séria. Me sinto mal por ele ter que passar por isso. Meu pai furioso por não poder falar comigo, já que o bloqueei, decidiu ligar para minha mãe. Segundo ela, a conversa foi intensa. Meu pai a confrontou me acusando de ter feito a denúncia. Minha mãe sem hesitar disse que na verdade foi ela quem fez isso e que estava feliz por ter feito porque aquelas crianças não merecem ter um padrasto como ele. Meu pai respondeu ainda mais irritado dizendo à minha mãe que estava feliz por ter se divorciado dela e que Sarah é uma mulher muito melhor. E para piorar, ele disse que não quer mais ver Jack, que decidiu cortar definitivamente com essa parte da família e que não quer mais saber nada de nós. Não vou mentir, tudo isso tem sido muito difícil de processar, embora eu soubesse que meu relacionamento com meu pai não era o melhor no início da minha história. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Mas o que mais me dói é que ele tenha decidido cortar laços com Jack que não tem nada a ver com tudo isso, mas suponho que isso revela suas verdadeiras cores e não é de surpreender que sendo um pai tão ruim ele queira cortar contato. Disse a Ian que ele pode me ligar quando quiser se precisar de algo, e também se algo acontecer com meu pai. Mas a menos que aconteça algo novo com a minha história esta será a última atualização.